fazer até que Jesus venha. E hoje pela manhã nós aprendemos que até que Jesus venha, eu tenho que ser paciente e não julgar de forma precipitada. Agora à noite eu quero compartilhar com vocês sobre o tema que até que Jesus venha, nós precisamos perdoar sem adiar. Você pode dizer isso comigo? Perdoar sem adiar. Eu não sei o que você pensa sobre o tema perdão, mas eu imagino que um dos grandes desafios nosso perdão, não é praticar o perdão. Eu penso que um dos maiores desafios nosso é o adiamento da prática do perdão. A procrastinação. Aquela ideia de que amanhã eu perdoo, semana que vem eu perdoo, mês que vem eu perdoo. Quando eu tiver uma outra oportunidade eu perdoo. Quando eu voltar naquela cidade eu perdoo. Quando eu rever aquela pessoa eu perdoo. E esse adiamento abre uma lacuna, uma janela, que é uma incógnita. Eu não sei se o amanhã vai chegar. Eu não sei se a semana que vem vai chegar. Eu não sei se eu vou rever a pessoa novamente. Então, um dos grandes dilemas que nós temos sobre o perdão é justamente essa atitude nossa de ficar adiando, como se fosse algo que a gente pode adiar, como se nós tivéssemos o domínio desse adiamento e que a gente pode pedir perdão, receber perdão, liberar perdão na hora que a gente pensar. No tempo que nós vivemos, existe uma pressão muito forte sobre o imediatismo. E isso tem gerado, irmãos, um estado muito adoecido da alma das pessoas. E as pessoas estão ofendendo mais. Diga comigo, no tempo presente, as pessoas estão ofendendo mais. Preste atenção nisso. Nós já tínhamos um cenário muito caótico até a pandemia. E eu lembro que na pandemia, ali por volta do mês de agosto ou setembro de 2020, nós fizemos uma série de lives. E um dos convidados que falou numa das lives é o pastor Ezequiel, da Igreja Batista Lagoinha, lá do Vila São José, em Interlagos. Ele é um amigo muito querido e ele é um neurocientista. Ele se formou em neurociência e ele falava para nós, lá no auge da pandemia, ele falava assim: Gabriel, você não viu nada. A maior pandemia não é a do Covid. A maior pandemia vai ser no pós-Covid, no quanto que o Covid vai afetar a saúde emocional das pessoas, né? E ele falava sobre isso, e quão precisa foi essa fala dele, porque, irmãos, a gente lida com pessoas diariamente, dioturnamente, semanalmente, várias vezes na semana. E a gente tem percebido exatamente isso. No pós-pandemia, as pessoas estão mais afetadas emocionalmente falando, e por causa desse nível de prejuízo emocional, elas estão ofendendo mais. Então, se as pessoas estão ofendendo mais, a gente tem que trabalhar em duas frentes. Número 1, ajudar as pessoas a entender os princípios de Cristo sobre ofensas. E número 2, eu ter disposição para perdoar as pessoas mais rápido, mais ágil. Eu não posso ficar postergando, remoendo a liberação de perdão, porque as pessoas estão ofendendo mais. As pessoas estão emocionalmente prejudicadas, e uma pessoa emocionalmente prejudicada, ela ofende mais. Então eu tenho que ter agilidade, disponibilidade para perdoar as pessoas muito rapidamente. Eu quero te mostrar isso no ensino de Jesus, numa conversa de Jesus com os discípulos. Abra comigo, por favor, Lucas, capítulo 17. E no verso 3 ao 5. Lucas, capítulo 17, do 3 ao 5. Diz a palavra: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, faça o quê?
perdoa-lhe. 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Veja, o capítulo 17, Jesus está ensinando os discípulos a lidar com as ofensas, ou a lidar com os escândalos. A palavra para escândalo aqui é a mesma palavra para ofensa no original. Então Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês têm que estar prontos e preparados para lidar com qualquer nível de ofensa, porque elas vão surgir. Então Jesus está preparando os discípulos para lidar com as ofensas. Ele está dizendo que é impossível que não haja ofensas. E no verso 3, ele diz assim: olha, cuidado para você não ficar excessivamente afetado com uma ofensa. Ofensas afetam a gente, sim ou não, igreja? Sim ou não, povo de Deus? Sim. Agora o problema não está em afetar. O problema está em eu ficar excessivamente afetado. Olha o que diz o versículo 3 de Lucas 17. Cuide ou olhe por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Em outras palavras, Jesus está dizendo: libera perdão para as ofensas que vão te causar. Não fique excessivamente afetado pela ofensa que o outro vai te causar. É importante a gente contextualizar isso, irmãos, porque a gente vive numa sociedade hipersensível. As pessoas estão extremamente sensíveis. Qualquer coisa é motivo para causar um estardalhaço. Qualquer nível de ofensa pode causar um prejuízo, do ponto de vista de algumas pessoas, gigantesco. E numa sociedade hipersensível, a gente tem que tomar cuidado para que as ofensas não nos prejudiquem excessivamente. Que elas prejudiquem só o tanto que elas têm que prejudicar, mas que não seja um prejuízo excessivo. Quem está entendendo, diga amém. Se o irmão, disse Jesus, ofender, corrija ele. E havendo o pedido de perdão ou arrependimento, faça o quê? Perdoa-lhe. Esse ensino de Jesus tem a ver com Mateus 18, 15 ao 17, que é um texto muito conhecido de todos nós. Que Jesus ensina o caminho da restauração de relacionamento, mediante o perdão. Então, quando a gente olha para esse assunto, eu preciso entender o nível que uma ofensa pode causar e o quanto que eu devo saber lidar com ela. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai orientar sobre o caminho da restauração. Ele vai orientar sobre como a gente deve proceder quando alguém ofende a gente ou quando nós ofendemos alguém. Gálatas capítulo 6, abra comigo e verso 1. O Paulo diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês, que são o que, gente? Encaminhai. Essa palavrinha nesse contexto significa o seguinte: corrija. Se alguém me ofende, a Bíblia diz assim: Gabriel, você é espiritual, então corrija a pessoa. Só que olha que interessante, essa correção deve ser feita com o espírito de... Por quê, irmãos? Se eu não tiver o espírito de mansidão, a pessoa me ofendeu, e eu, ao corrigir, eu causo uma outra ofensa. Quem está entendendo? Tem pessoas que não sabem corrigir uma ofensa. Tem pessoas que corrigem uma ofensa causando outra. E o apóstolo Paulo está ensinando isso. Cuidado. Seja guiado por um espírito de mansidão. Seja guiado pelo Espírito de Deus, olhando para você mesmo. E aí vocês leiam o final do versículo 1, 2, 3. Para que você também não seja tentado. Em outras palavras, está dizendo assim: corrija com mansidão,
mas tome cuidado, e eu vou parafrasear, porque o seu telhado é de vidro. O seu telhado é de vidro. O nosso telhado é de vidro, irmão. Então preste atenção, Paulo está dizendo assim: quando alguém ofende, você corrige, mas com espírito de mansidão para não causar uma outra ofensa, e olhando, cuidando de você mesmo, porque você também pode ser tentado naquilo que o outro te ofendeu. Você também pode ser tentado naquilo. Você também pode ofender exatamente naquilo que você tanto reprovou. Você pode ofender alguém que você... Não, aquele tipo de ofensa é um absurdo. Nunca eu vou fazer isso na minha vida. Pois é, toma cuidado. Seu telhado é de vidro. Dependa de Deus, dependa do Espírito Santo. Abra bem dos seus olhos, porque nenhum de nós estamos livres. E o Paulo ensina isso. Corrija com mansidão, olhando por você mesmo, para que não seja tentado. Voltando para Lucas 17, Jesus continua o diálogo com os discípulos. E ele diz assim no versículo 4. Se alguém pecar contra ti 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia vier ter contigo dizendo, eu me arrependi. Eu me arrependi. Essa pessoa que fala isso, nós devemos dizer para ela, não, mas eu não vou te perdoar, porque já é a 7ª vez, é isso que está dizendo aí? Não. A palavra está dizendo, perdoa-lhe. Presta atenção. Perdoa. Devemos ter uma disposição incansável para conceder o perdão no momento que a pessoa se arrepende, irmão. Jesus aqui no versículo 4 está ensinando isso, uma disposição incansável para perdoar. Incansável. Por quê? Porque as pessoas podem nos ofender várias vezes ao dia, as pessoas podem nos ofender várias vezes, e eu tenho que ter essa disposição de perdoar de maneira ilimitada, incansável. Mesmo sendo a 7ª vez, mesmo sendo a 10ª vez, mesmo sendo a 50ª vez. O Pedro perguntou a Jesus, vocês se lembram disso? Até quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa que me ofende? Até 7 vezes ao dia? E Jesus diz assim, não até 7 vezes ao dia, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte, você precisa perdoar as pessoas e ter uma disposição para o perdão incansável, ilimitada. E isso, irmãos, faz a gente olhar para o quanto a gente depende de Deus. Você diz amém? Porque a nossa natureza quer perdoar? Eu vou perguntar de novo, porque eu acho que a natureza de alguns é melhor do que a minha. A nossa natureza quer perdoar, irmão? Não. A nossa natureza quer socar. A nossa natureza quer brigar. A nossa natureza quer ir para as redes sociais e descer o reio na pessoa. A nossa natureza quer usar como é que é o nome daquele trem? O status do WhatsApp, e agora eu vou dar uma indireta para essa pessoa. Aqui não, nessa igreja não tem ninguém que faz isso não. É na igreja da rua de baixo, Silvio. Na rua de baixo tem gente lá naquela igreja que faz, aqui não tem não. Essa é a nossa natureza, irmão. Agora, quando eu olho para o perdão, o que nós aprendemos? Que o perdão é um exercício de fé dos maiores que pode existir sobre a terra. Diga isso comigo, o perdão é um exercício de fé. E para praticar esse exercício, a gente tem que depender do Espírito Santo. A gente tem que depender do Senhor. É isso que Jesus vai dizer no versículo 5, de Lucas 17. Olha o que os discípulos dizem para o Senhor quando Ele ensina sobre o perdão. Eles chegam à seguinte conclusão: Senhor, acrescenta-nos a fé.
Eles estão dizendo para Jesus, em outras palavras: Jesus, tudo isso que você ensinou é maravilhoso, mas se a gente não tiver fé, se o Senhor não acrescentar fé para nós, a gente não vai praticar esse negócio. Eu preciso ter fé para praticar o perdão. O perdão é um exercício de fé. A sua musculatura espiritual é desenvolvida quando você perdoa. A sua autoridade espiritual, ela é desenvolvida quando a gente perdoa. E quando se fala de perdão, irmãos, aqui em Lucas, vizinho desse capítulo 17, tem um exemplo extraordinário, que é a parábola do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida que mostra ali o perdão de Deus, a história de um filho abandonado. E olha que interessante, versículo 1 de Lucas 15. A gente tem um livro disponível aqui na nossa livraria que é fantástico, e ele fala sobre essa parábola. É um livro do Tim Keller chamado O Deus Pródigo. Eu recomendo a leitura, um livro extraordinário. E ele comenta coisas fantásticas sobre essa parábola. O versículo 1 vai dizer o seguinte: e chegavam-se a ele todos os publicanos e todos os pecadores para ouvir. Então veja, chegavam pecadores, publicanos, e esses pecadores e publicanos representavam o filho mais novo, o filho que pediu a parte da herança e foi embora. Mas chegava também, irmãos, os fariseus e os escribas. E os fariseus e os escribas representam o filho mais velho, aquele que ficou lamentando, reclamando, porque o pai restaurou o relacionamento do filho mais novo. Os religiosos se escandalizavam quando Jesus contou essa parábola. Por quê? Porque o filho mais novo, com aquela atitude de pedir a herança para o pai, ele estava dizendo para o pai, em outras palavras, que ele desejava os bens do pai e não o próprio pai. A palavra bens, no original grego, é bios. E bios é vida, na tradução para o português. Presta atenção nisso. Quando o filho está pedindo para o pai, me dá a minha parte do bios. Sabe o que ele está dizendo para o pai? Me dá a minha parte da sua vida. O filho mais novo não estava pedindo apenas recurso financeiro. O filho mais novo estava pedindo o que o pai gastou de vida para conquistar o recurso financeiro. O filho mais novo está pedindo a vida do pai. E aquele pai não recusa. Aquele pai simplesmente pega a herança, divide em 2/3 que fica com o filho mais velho, porque o filho mais velho era o primogênito e tinha direito à parte maior, e 1/3 da herança fica com o filho. Porque o seu filho mais novo pediu, a partilha já tinha que ser feita, o testamento tinha que ser feito. Numa cultura oriental, irmãos, isso é uma tremenda de uma afronta. Porque um filho pedir para um pai vivo a herança, em outras palavras, o filho está dizendo para o pai assim: eu quero que você morra de uma vez. Eu quero que você não viva mais. É uma desonra. Na cultura que Jesus contou a parábola, um filho pedir herança para o pai vivo. E é isso que esse rapaz pede. Ele pede a herança numa condição totalmente inadequada. É uma grande desonra, e mais, o filho estava rejeitando o amor que o seu pai tinha por ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você faz quando alguém rejeita o teu amor? Quando alguém rejeita o teu amor, qual é a sua primeira atitude? Ficar com raiva? Quem sabe diminuir a admiração que você tem por aquela pessoa? Não, rejeitou o meu amor, então eu também vou dar uma retribuição, vou dar um chega para lá nessa pessoa. Rejeitou o meu amor, então eu não vou ter o mesmo nível de admiração por ela. Essa é uma atitude humana. O que esse pai faz, irmãos? Mesmo o filho rejeitando o amor do pai, esse pai mantém o amor pelo filho. Ele não muda o amor que ele tinha pelo filho. Ele perdoa, ele suporta a agonia e ele lida
com a dor de ter um filho que o rejeitou e de ter um filho que pediu que ele morresse. Este é o coração do pai. E lembrando que nessa parábola, o pai representa o próprio Deus. O próprio Deus. Lucas capítulo 15, verso 20, está escrito: levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, ele viu o seu pai. E o pai, ele se moveu do que, gente? Íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e fez o quê? Irmão, presta atenção em algo. O pai, naquela época, assim como todos os homens, vestiam túnica. Aqueles vestidos compridos. A diferença da túnica masculina para o vestido feminino é que o homem amarrava uma espécie de um cinto na cintura para facilitar a movimentação. Então veja, quando um homem precisava andar mais rápido ou correr, para que a sua túnica não lhe prejudicasse no movimento, ele fazia o seguinte movimento: levantava a túnica e saía correndo para ter mais flexibilidade no movimento das pernas. Irmãos, este homem era um líder da sua comunidade local. Este homem era um líder respeitado naquela comunidade. Líderes respeitados nesse contexto não corre. É uma desonra um homem correr. Sobretudo se ele é um líder, um patriarca de uma família. É uma vergonha. É vexatório, é humilhante. Só que, irmãos, a alegria de ter o filho voltando era tamanha que esse pai estava pouco se importando para a sua reputação. Ele corre na direção do filho. Ele vai na direção do filho. Ele corre e ali começa um plano de restauração, porque o filho já tinha ensaiado o discurso, você lembra disso? O filho tinha dito: pai, eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu. Quando o filho começa a falar o que ele tinha ensaiado de discurso, o pai interrompe ele e diz: não, filho, manda-me trazer a melhor roupa, manda-me trazer a sandália, o anel, vamos restaurar esse filho, porque ele estava perdido e foi achado. O pai restaura. Isso é a atitude de quem ama. Antes do filho apresentar o seu plano de restauração, o pai o interrompe e diz: a restauração deixa comigo. Sou eu quem faço isso. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo o perdão, o amor, a graça, a autoridade que o perdão de Deus tem na nossa vida. Diga assim comigo: o amor e o perdão de Deus restaura qualquer tipo de pecado. Irmãos, grava isso no teu coração. Não me importa o nível da ofensa que nós causamos ou que causaram para nós. O amor e o perdão de Deus é restaurador. Assim como aquele pai recebeu aquele filho, Deus recebe todos aqueles que se arrependem. Todos aqueles que de coração abandonam as suas iniquidades, lançam mão das suas transgressões, abandonam elas e se voltam para Deus, o Pai recebe com amor, com restauração, com perdão. Esse é o coração do Pai que ama. Então, para a gente perdoar sem adiar, é necessário a gente reconhecer 4 coisas. Diga isso comigo: perdoar sem adiar é reconhecer que o perdão revela o amor de Deus e é a solução para muitos problemas. Irmãos, eu não sou contra, sou muito a favor dos psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Inclusive a gente fez uma formação em terapia familiar, apoiamos pessoas com recursos da terapia. Mas posso te dizer algo?
se as pessoas praticassem mais o perdão, os consultórios de psiquiatras, psicólogos e terapeutas não estaria tão cheio como está hoje. Não estariam. Boa parte das idas em consultórios de pessoas que buscam terapia, apoio psicológico, que é maravilhoso, orientação psiquiátrica, às vezes ter que tomar uma medicação. Na maioria dos casos, a raiz, o problema principal foi uma ofensa não perdoada, que foi causando danos e aquilo foi gerando efeitos cada vez mais devastadores nas emoções da pessoa. Então, a ausência do perdão é mais sério do que a gente imagina. Agora, em contrapartida, a prática do perdão, olha que interessante, resolve, é a solução para muitos dos nossos problemas. Inclusive, quando a gente pratica o perdão, a gente revela o amor de Deus para as pessoas. Pessoas perdoadas se sentem amadas. A gente vai falar sobre isso. Abre comigo Efésios capítulo 4 e verso 32. Diz a palavra: antes, sede uns para com os outros benignos. Que mais, gente? Fazendo o quê? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Já que fomos perdoados por Deus através do que Cristo fez na cruz, a gente deve ter disposição de perdoar uns aos outros. Perdoe, irmão. Às vezes a ofensa causou um dano e um prejuízo gigantesco para você. Mas eu posso te falar, o prejuízo que você tem em não perdoar é maior. É maior. O prejuízo de você manter uma ofensa dentro de você, remoendo, ressentindo, é muito maior do que o prejuízo de você soltar, porque uma das expressões do perdão é o seguinte, é assumir a dívida. Quem perdoa, assume a dívida. E nós temos uma natureza humana que não quer assumir dívida. Nós temos uma natureza humana que a gente quer que os outros paguem o que nos devem. Então, quando nós perdoamos, a gente libera as pessoas a ponto de que o prejuízo menor da ofensa vai ficar o menor, porque eu liberei. Só que quando eu decido não perdoar, o prejuízo maior da ofensa, ele fica comigo. Então, em primeiro lugar, perdoar sem adiar é reconhecer que o perdão revela o amor de Deus e é a solução de muitos problemas. Em segundo lugar, perdoar sem adiar é reconhecer que o perdão gera libertação. Diga isso comigo, o perdão liberta. Pode ficar melhor, diga novamente, o perdão liberta. Olha o que diz o Salmos 32 e verso 1. Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o que, gente? Perdoada. E cujo pecado é coberto. Ou o pecado é apagado. Feliz aquele homem, aquela mulher, cujo pecado, cuja maldade Deus perdoa. Feliz a pessoa que é perdoada por Deus. Ela se sente livre, ela se sente leve, ela assume sobre ela o fardo de Jesus, que é leve, que é suave, que é manso. Ela deixa sua bagagem pesada aos pés da cruz e assume sobre ela o fardo de Jesus, que é leve. Então perceba, feliz é aquele que Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Então o perdão gera libertação.
Se o pecado aprisiona, o perdão liberta. O perdão liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecer não é um processo intelectual. Conhecer é um processo de prática na vida. Eu só conheço aquilo que eu pratico. Uma das grandes chaves de libertação do reino de Deus é o perdão. Quando eu conheço a verdade do perdão, quando eu pratico a verdade do perdão, esse perdão tem um potencial de desatar as correntes, quebrar as cadeias, trazer leveza, saúde e restauração para a minha alma. É isso que o perdão faz. Então, o perdão, em segundo lugar, gera libertação. Em terceiro lugar, quem é perdoado ama. Precisamos reconhecer isso. E precisamos reconhecer também que só quem ama, perdoa. Perdão é uma atitude de amor. Deus, quando nos perdoou em Cristo, Ele fez isso por nos amar. Deus, quando nos perdoa enquanto nós ainda éramos pecadores, a Maiara citou esse texto aqui, isso representa o próprio Deus liberando perdão por amor, sem exigir mudança, sem exigir transformação. Você sabia que Deus nos perdoa sem exigir que a gente mude? Eu te convido a achar na Bíblia um texto que Deus diz assim: eu te perdoo se você mudar. Você não vai achar. Sabe por quê? A única condição para o perdão se chama arrependimento e não mudança. Arrependimento gera mudança, mas Deus não exige a mudança para Ele nos perdoar. E um dos grandes desafios que a gente tem em perdoar é esse: a gente quer que as pessoas mudem. Eu perdoo se a pessoa mudar. Eu perdoo se a pessoa tiver um outro pensamento. Eu perdoo se a pessoa tiver uma outra atitude. A essência do perdão é o amor. Lucas capítulo 7, verso 47. A mulher que derrama perfume aos pés de Jesus, ela exemplifica isso de uma maneira precisa. O que essa mulher faz? Ela derrama o perfume aos pés de Jesus. Aqueles religiosos que estão na cena, eles pensam consigo: se Jesus soubesse quem é essa mulher, saberia que ela é uma pecadora. E naquele momento, Jesus ele diz isso que a gente vai ler no verso 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, ele pouco ama. Muito amor está relacionado a muito perdão. Uma medida de amor superior está relacionada a uma disposição grande de perdoar. Quanto mais eu amo, mais eu perdoo. Quanto menos eu amo, menos eu tenho disposição para perdoar. De modo que uma das atitudes práticas de que nós amamos as pessoas é o perdão. Pode escrever, irmão, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Pode escrever onde você quiser que ama as pessoas. Mas se você não tem disposição de perdoar, esse seu amor é questionável. Uma das maneiras práticas do amor é perdoar. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4 e verso 8. Seja louvado o teu nome, Senhor. 1 Pedro 4, 8. Mas sobretudo, tenham o que, gente? Ardente amor. Você percebe que esse amor está sendo qualificado, sim ou não? O apóstolo Pedro está qualificando o tipo de amor. Ele não está dizendo assim, ó, tenha qualquer
tipo e qualquer nível de amor. Não, ele está dizendo, tenha ardente amor. E esse ardente amor de uns para com os outros se manifesta através do perdão. Porque o amor que pratica o perdão cobre uma multidão de pecados. O amor prático através do perdão cobre uma multidão de pecados. Então, na prática, irmãos, quem ama perdoa. E quem perdoa só perdoa porque amou. Em quarto lugar, precisamos reconhecer que perdoar sem adiar é entender que o perdão não tem limites e que o perdão gera uma colheita constante. Uma colheita constante. Quem perdoa, quem semeia perdão, colhe perdão. Disse Jesus em Mateus 6, 14 e 15. Quanto mais eu semeio perdão, mais eu colho perdão. Se porém não perdoarmos os homens as suas ofensas, também o nosso Pai não nos perdoará as nossas ofensas. Então, se você me perguntar, pastor, qual é uma das respostas para essa pergunta? O que fazer até que Jesus venha? Eu te digo, irmão, até que Jesus volte, desenvolva a sua capacidade de perdoar sem adiar. Desenvolva isso. Clame a Deus por isso. Tudo bem se você não consegue, não é pelo seu poder, é pelo poder do Espírito Santo em nós. Não é pela sua capacidade, é pela capacidade dele em nós. Mas não desista de clamar por isso. Não desista de buscar isso. Numa sociedade doente, as pessoas vão nos ofender mais. E quanto mais eu sou ofendido, maior tem que ser a velocidade da liberação do meu perdão. Tem que ser rápido. Sabe por quê? Porque senão eu fico prejudicado. Se coloca de pé. Eu quero orar com vocês. O Ministério de Louvor pode, por favor, se posicionar. E juntos nós vamos orar por isso. Hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E celebrar a ceia do Senhor é celebrar o perdão que nós recebemos. Recebemos um perdão incalculável. Cristo cravou na cruz todo o escrito de dívida que havia contra nós. Cristo perdoou todas as nossas ofensas, Colossenses 2,15. E Ele espera que a gente perdoe as pessoas. Ele espera que a gente não adie o perdão. Eu quero orar com vocês. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem trazido de orientação, de discernimento, de revelação sobre nós. Como teus filhos, nós nos sujeitamos à autoridade e à unção que esta palavra carrega. Nós nos sujeitamos e declaramos: Senhor, somos dependentes de Ti. Não temos capacidade de perdoar as pessoas pela nossa própria força. Não temos condição de perdoar as ofensas pela nossa própria capacidade. Só conseguimos perdoar porque o Senhor está em nós, porque o Teu Espírito se move em nós. E nós, como igreja, Pai, entendemos que esse é um tema crucial. Este é um tema prioritário. Este é um tema essencial até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte, Pai, treina, desenvolve a sua igreja para liberar perdão sem adiar. Até que o Senhor retorne, Pai, nos treina nessa disposição, nessa liberdade, nessa graça. Pai, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, declarar que as pessoas que nos ofenderam, elas são soltas e libertas nessa noite. Nós queremos soltar, e a palavra diz que quando soltamos, somos soltos. Pai, nós soltamos as pessoas que nos ofenderam. Nós liberamos perdão às pessoas que nos ofenderam.
Nós queremos, Pai, perdoá-las numa atitude de fé. E aqueles, Pai, que nesse momento percebem que ainda estão presos e não conseguem soltar, liberar, perdoar, Pai, eu peço como os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé para praticarmos o perdão. Aumenta-nos a fé para sermos mais dispostos a perdoar. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que o Teu Espírito nos constranja diariamente sobre a importância do perdão. Querido, eu quero te dar aqui alguns minutos para você orar. Faça a sua oração. Exponha o teu coração à presença de Deus. Exponha o teu coração à unção que esta palavra carrega. Exponha o teu coração diante do nosso Pai. Ore ao Senhor. Fale com Ele agora. Pai, nós não queremos ser apenas conhecedores, nós queremos ser praticantes dessa verdade. Espírito do Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos: esta igreja é uma igreja perdoadora, Senhor. Esta igreja é uma igreja que perdoa uns aos outros. Essa igreja é uma igreja que não se ofende facilmente. Este povo é um povo que reconhece, Pai, que as pessoas precisam ser abraçadas com perdão, acolhidas, amadas através do perdão. E nós declaramos: esta é a unção que flui nesta casa. Como o Senhor nos perdoou, nós também estamos dispostos a perdoar. Nós liberamos agora, Pai, nós abençoamos agora, não só perdoamos, mas abençoamos aqueles que nos ofenderam, Senhor. Que a Tua graça, favor e misericórdia se manifestem na vida deles. Nós oramos, Pai. Igreja, se você pode erguer a sua mão e agradecer a Deus pela liberdade de perdoar. Ouça isso: quem perdoa é leve, quem perdoa é livre, quem perdoa segue na jornada sem peso. Quem perdoa está solto, não está preso, não está acorrentado. Se você pode erguer a sua mão e agradecer a Deus pelo Espírito Santo em ti, que te convence a perdoar. Se você pode agradecer ao Senhor, agradeça a Ele. Graças te damos, Senhor. Sim, nós te honramos. Sim, nós te reconhecemos. Obrigado por essa liberdade. Obrigado pela liberdade que o Seu Espírito nos concede. Onde está o Teu Espírito, aí há liberdade, Senhor. E nós desfrutamos dessa liberdade. Desfrutamos da liberdade que o perdão promove na nossa história. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Ei, seja adorado, Senhor, seja honrado.